Pai Santo, estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, alunos e professores na Escola Bíblica Dominical. Abençoa, meu Senhor, cada superintendente da Escola Bíblica, abençoa os Teus servos, Pai, que dá suporte, que dá, Senhor, assistência àqueles que trabalham para Ti, Senhor, com a instrução da palavra. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar a EBD na web. É a nossa contribuição com a Igreja do Senhor Jesus, notadamente com os que têm esta atividade, esta chamada para ensinar na escola bíblica dominical. É muito bom, muito agradável fazer, eu faço com um certo tempo, já faz um tempinho que eu faço esse trabalho, e louvo a Deus, meus irmãos, porque é sempre muito bom, é muito agradável você levar a palavra para quem ainda não conhece, é muito agradável você expor para quem já conhece, mas ainda não tem aquela maturidade espiritual, e é bom, é muito bom. Eu me sinto bem, muito tranquilo, louvo a Deus, porque é um trabalho que me dá muita alegria de fazer, me dá muito prazer. Eu tenho muita alegria em fazer esse trabalho. Louvo ao Senhor pelos servos de Deus que sempre trabalham, que sempre se envolvem, que sempre faz alguma coisa pensando na edificação, pensando na segurança das pessoas. É muito bom congregar junto, é muito bom estar junto, é muito bom auxiliar, atender, responder, mas e depois que sair o mestre? Depois, quando a pessoa estiver sem o professor, a pessoa está aprendendo e tem todas as respostas ali, é muito bom. Mas quando ela estiver lá no seu meio social, no seu trabalho, no meio da sua família, às vezes não convertida, e quando surgirem as dúvidas, é muito agradável, você não está lá, mas aquela mensagem que você transmitiu com firmeza, com segurança, com lealdade às Escrituras, está servindo ali. Isso é muito bom. Eu louvo a Deus. Esta é a nossa EBD na web. Lição número 9, o tema arrependimento e fé para a salvação. O textuário, meus amados, é também muito interessante. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Verdade prática. O arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. Portanto, o nosso Deus nos deu o que nós precisamos, a nossa necessidade de nos apropriar. Você tem a oportunidade e a necessidade de se apropriar daquilo que Deus disponibilizou. É muito bom para nós. A leitura bíblica em classe é Atos 2, 37 a 41, uma leitura pequena, mas de muita importância para nós, porque é a palavra de Deus, é o início da igreja em Jerusalém. Isso aconteceu após aquela surpresa profunda que foi o poder do Espírito Santo no dia do Pentecostes e a resposta da palavra de Deus através do apóstolo Pedro. Atos 2 e 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos
e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas. Bendito Deus, Pai Santo, te louvamos pela leitura em tua palavra santa. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão conosco, os nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Abençoa os pastores, ó Deus, que têm entendimento, compromisso contigo e dá apoio à Escola Bíblica Dominical, está presente nas escolas bíblicas dominicais e dá suporte aos teus servos que trabalham, meu Senhor, na cultura cristã. Amado Pai, abençoe e guarda cada servo teu. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, este tema é profundo e também, apesar de ser um tema bastante estudado, bastante pensado, muito debatido, imagina a quantidade de volumes que já foram escritos a respeito da fé, a respeito da salvação. E imagina os descompassos doutrinários entre os tradicionais, entre os pentecostais, entre os crentes dos primeiros séculos, entre os crentes judaizantes, os crentes da primeira geração da igreja. Uma boa parcela deles era oriunda da sinagoga, portanto, crentes que eram judeus ou prosélitos do judaísmo e tinham respeito e amor pela palavra, mas tinha aquela, digamos, aquela doutrina, um pensamento de que, guardando a lei, estaria bem com Deus e poderia se salvar. É tanto que, naquele primeiro momento, muitos judeus, quando ouvia que um irmão, que uma pessoa, dentre os gentios, se tornara irmão, irmã, eles procuravam induzir essas pessoas a absolver os ensinamentos de Moisés, a se envolver com a sinagoga para acessar, como se houvesse a sinagoga servisse de trampolim para a igreja. Era um erro, mas fazia parte do momento. Era muito difícil, convenhamos. Era muito difícil você ser um judeu a vida inteira na sinagoga, aprendendo a respeito da lei, de seus valores, e, de repente, absolver a mensagem do Evangelho prontamente, que a fé para a salvação ela é um dom de Deus e você não precisaria de participar da sinagoga, você não precisaria de um aval de Moisés, uma anuência da lei. Não era fácil, mas não seria fácil para nós. E não é fácil mesmo para ninguém. Então, naquele primeiro momento, houve muita dificuldade em se absolver a redenção, a salvação em Cristo Jesus, só pelo fato dele ter oferecido aquele sacrifício. Jesus Cristo foi o sacerdote, ele foi a oferta. E ele fez aquela oferta que é profundamente valiosa e ela tem valor eterno, tem a duração enquanto existir gente na Terra. Porque até depois do arrebatamento da igreja, é possível haver salvação.
Com base em quê? Com base na misericórdia de nosso Deus, com base no amor do nosso Senhor. Nós sabemos que é possível haver isto. Não tem como. Não tem como admitir que após o arrebatamento da igreja as pessoas vão morrer, vão ficar condenadas. Não. Deus nunca perdeu. E Deus não vai perder. As pessoas, após, elas vão sofrer muito, vão pagar com sua própria vida, com seu próprio sangue, mas não podemos perder o arrebatamento. Após o arrebatamento, não tem mais. Deus tem sempre a forma de tratar com o ser humano e Deus vai sempre agir. O resultado, meus queridos, é que nós precisamos estar na presença de Deus, precisamos entender e, através da escola bíblica dominical, facilita. Eu louvo a Deus porque eu gosto e eu preciso. Eu louvo a Deus porque eu faço, eu me sinto bem fazendo e me sinto bem incentivando, ajudando. A nossa leitura, meus irmãos, eu faço, assim como fiz, porque eu me coloco no lugar dos que não têm a literatura, dos que têm dificuldade em ler, e eu gosto de fazer. Agora, a introdução. O arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação de pecado, para então ser perdoado e experimentar, assim, a paz de Deus em seu coração. Não tem quem não sofra, não tem quem não sofra em estar separado de Deus. A separação de Deus, ela causa uma angústia muito grande. As pessoas que estão infelizes, as pessoas que têm dúvida, as pessoas que ficam buscando, tateando no escuro, vão na macumba, vão na igreja falsa, vão na devoção dos ídolos, faz uma romaria, na verdade, uma rumaria de bobagens, procurando entrar em sintonia com Deus. Não tem como entrar em sintonia com Deus, a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito para o nosso ensino que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Satanás é muito criativo, ele criou a medianeira. É um título que o diabo deu para a afinada Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto depois, vários séculos depois da morte dela. Mas é porque Satanás é criativo, ele tem que criar, ele tem que inventar, ele tem que fraudar, senão ele perderia até o posto. Faz parte dele. Mas a verdade é, meus irmãos, que a pessoa viver sem paz com Deus, viver infeliz, viver insegura, ela não tem como não sofrer, sofre muito. Então, aqui a fé leva o pecador a arrepender-se neste seu passo, nessa sua iniciativa de fé, neste seu passo decisivo para sair da escuridão, ele entra em sintonia com os céus, ele passa a receber a graça de Deus, ele passa a viver na presença de Deus. Ele passa a experimentar a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. E descansar. É o que Jesus Cristo ofereceu. Ele fez o convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A questão do fardo é maravilhosa, porque o fardo da incredulidade, o fardo da ignorância, o fardo da superstição, o fardo da heresia, esses fardos são terríveis. E Jesus Cristo, ele, quando nos convida e a gente atende,
a gente se desfaz, nós nos desfazemos dos nossos fardos e absolvemos o fardo do Senhor, o jugo suave, o jugo do compromisso por amor, o jugo do seguir por amor. Nós não seguimos a Jesus Cristo. Um crente leal, um crente fiel, não segue a Jesus por interesse, ele segue por amor. Agora, claro que tem benefícios e muitos. No primeiro tópico, meus amados, o nosso tema é arrependimento, uma transformação do espírito. O homem pode arrepender-se, deve arrepender-se, precisa arrepender-se. Ele jamais fará isto sem a ação do Espírito Santo. A definição de arrependimento. No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força. Nós encontramos isto na confissão de pecados de Neemias, capítulo 1, versículo 9. Neemias, ele, com humildade, com graça, estava confessando os pecados da sua nação, os pecados do seu povo, da sua geração. Mas ele não tem como sair, ele se apresenta diante de Deus assim: nós pecamos. Ele era um homem íntegro, ele era muito consagrado, ele era dedicado ao Senhor, ele era leal com Deus. Mas ele está confessando pela sua geração, pela a igreja de Israel, pela a nação de Israel, pelos adoradores todos e pelas as suas falhas. Então, ele fala sobre esta confissão, Neemias 1 e 9. Aqui, meus amados, em o Novo Testamento, o verbo arrepender-se é mais fortemente expressado, pois significa converter-se ou retornar, termos que expressam a mudança de mente, transformação do pensamento, da consciência, das atitudes, isto é, uma verdadeira metanoia, do grego. Uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de compreensão. É a mudança do homem interior, a mudança profunda e radical da mente. Aqueles gregos orgulhosos pela cultura, lá na sua academia grega de letras, de especulação, que era o Areópago, eles convertidos, eles se tornavam pessoas bastante sensatas e compreendendo em si que a cultura, se fosse tão valiosa quanto atribuía a essa cultura, quanto lhe era feita a atribuição, eles seriam o povo mais piedoso da terra, e ele sabia que não era. Tinha uma divindade em cada rua, um altar em cada lugarejo público, em cada espaço, havia uma ocupação, um nicho com uma divindade, e, digamos, eles tinham muito bom gosto, a questão, a classificação artística deles era muito boa, eles tinham deuses de todas as formas, e eles caprichavam na beleza física dos deuses e das deusas, mas aquilo é tão vazio quanto qualquer outra coisa. Resultado, eles se convertiam e tinha que admitir a necessidade de uma mudança plena, mudança de mente. A nossa necessidade é conversão real e não mais esse envolvimento com a beleza. Eles tinham os deuses sérios, os deuses violentos, os deuses virtuosos, os deuses imorais. Imorais não, que imoralidade não existia. Existia os deuses desnudos, os deuses da nudez e da prostituição, mas tudo era sacro, no conceito deles. Resultado, a conversão era uma mudança de paradigma, uma mudança nesse aspecto. Os valores eram alterados. Eles passavam a ver com outra visão. Quando se passa pelo verdadeiro arrependimento,
há uma tristeza sincera pelo pecado. Aquele pecado praticado, aquela coisa que é uma tristeza sincera. E posterior compromisso de abandoná-lo para abraçar a vontade de Deus, para render-se à vontade de Deus. No segundo item aqui, ainda do primeiro tópico, é arrependimento na vida cotidiana. O arrependimento nos livra das amarras do pecado, da culpa que escraviza e nos tira a alegria de viver. Ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado. A prática do pecado, o pecado na sua prática constante, passa a ter áreas de normalidade. E as pessoas, é tanto que até nas coisas mais absurdas a gente escuta. Por exemplo, a questão do assassino, o sujeito, o conceito que se tinha no passado, quando não havia tanta violência gratuita, era que o homem, após matar uma pessoa, ele perdia o medo. Era fácil ele fazer a segunda vítima. Fazer uma vítima, tirar uma vida, era realmente uma coisa terrível e brutal. Mas após esta experiência terrível, ele passaria para uma segunda vítima com facilidade. E isto era tão terrível que havia, e ainda há, não se pode negar, matadores de aluguel. Porque nem a vida humana, para estas pessoas, tem muito valor. A mente cauterizada, eles passam a exercer uma profissão de extermínio. E formam-se grupos de extermínio, tem os matadores de aluguéis, tem os serial killer, que às vezes são levados por desvios para fazer isso. Mas qual a diferença de um sujeito que atrai, estupra e mata, para um sujeito que mata para ganhar dinheiro? Em termos de mentalidade, a desgraça é igual. E o poder de Deus diz respeito à conversão dos dois. Nos dois casos. Tanto faz. Toda e qualquer ação de pecado é necessário ser confrontado com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele diz aqui que a mente cauterizada passa por um processo, ela recebe a cura dessa cauterização, dessa queimadura sofrida pela prática insistente, permanente de atos pecaminosos. A continuação, ele diz aqui, meus amados, que o arrependimento nos livra das amarras do pecado. As pessoas passam a ter, após experimentar o perdão, elas passam a ter realmente a liberdade, a alegria de viver. Sofre uma perda daquilo que lhe parecia ser valoroso e recebe em benefício alguma coisa que ele não acreditava ser possível. Como é que eu vou ser perdoado? Eu já fiz tanto mal. Como é que há perdão para mim? Eu conheci um cidadão, ele foi uma pessoa era serviço público, mas ele extorquia, ele fazia muitos males às pessoas com quem ele tinha contato no seu serviço ruim, e chegou um momento que ele disse para um amigo meu, ele não era meu amigo, eu conheci, mas ele disse para um amigo meu que ele tinha mais afinidade, e ele disse, olha, eu não acredito que tenha perdão para mim. Esse cara tinha feito muita maldade. Ele roubava, ele extorquia, ele fez muito mal. Mas existe perdão, sim. O Senhor perdoa todo o mal, todo o pecado, e ainda produz a cura, ainda nos faz sentir
transformados e livre daquele mal da mente cauterizada. Na continuação, há na existência do cristão diversas áreas da vida que talvez ainda não tenha sido submetida ao completo senhorio de Cristo, isto é, há áreas que ainda não passaram pelo processo do arrependimento. Hebreus 12, 17. Por isso, a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um autoexame sincero. Ele dá referência primeiro aos Coríntios 11, 28, aquele texto clássico da nossa ceia, da Santa Ceia, quando nós examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, quando diz que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua ruína, para a sua condenação. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um autoexame é necessário para cada um de nós, para percebermos o que sorrateiramente nos contamina, pois enganoso é o coração. A citação do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O profeta Jeremias os profetas recebem nomes existem umas coisas em relação aos profetas que eles passam a ter, meus amados irmãos, umas nominações. O profeta Isaías é chamado de profeta evangélico. Na verdade, muitos profetas passam... O profeta Jeremias podia ser chamado de o profeta cardiologista, porque ele falava muito sobre o coração endurecido, o coração não circuncidado, e assim por diante. Então, neste processo de conversão, de arrependimento, nós temos a necessidade do autoexame, porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. Jeremias diz isto, e o apóstolo João, lá 600 anos, quase 600 anos depois do Jeremias, disse: o nosso coração não nos condena, porque esta conceituação de que o coração fala bastante para nós ou a respeito de nós. O item 3, neste primeiro tópico, é a ação do Espírito Santo no arrependimento. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano. Somente ele, só o Espírito Santo, somente ele conhece, só ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem. E os que estão abertos ao seu mover, à sua ação, podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Muitas vezes as pessoas tratam a gente, nós que desfrutamos de um conceito, para mim é meio pesado quando alguém me chama de homem de Deus, tal. Hoje em dia, há um exército de crápulas que a gente sabe que não vale a pena nem conviver, porque fraudam a palavra de Deus, têm mau testemunho social, familiarmente falando é um vexame, mas é apóstolos, é biça, são apóstolos, são bispo, é homem de Deus para cá, homem de Deus para lá, e uns exaltando os outros como se fosse uma coisa combinada. Você diz que eu sou um santíssimo e eu digo que você é um santíssimo. Aí fica aquela troca de elogios indignos, de crápula com crápula. Eu acho terrível ser colocado na condição de profeta, de santo de Deus, porque, irmão, nós nos conhecemos, nós sabemos quão limitados somos, nós sabemos quão somos tendenciosos ao preconceito, à rejeição, a rejeitar pessoas. Eu tenho uma dificuldade grande com falsários, com fraudadores, e eles estão conosco.
Eles não saem, os fraudadores, eles estão presentes em nossas igrejas, em nossas escolas, eles estão ao nosso lado. E eu tenho grande dificuldade em conviver com a fraude sem demonstrar. Às vezes, me parece até ser um tanto desagradável, mas eu não vou me esforçar. Eu não vou me esforçar para aceitar um herege ao meu lado como se fosse natural e normal. O sujeito, olha, pastor, isso aqui é fulano. Oh, que prazer, um herege. Me desculpa, mas eu não tenho prazer. Estava numa empresa e entrou lá uma pessoa, claro, o dono da empresa permitiu, e ele entrou e foi distribuindo a literatura perversa lá, uma coisa. Eu já conhecia a coisa. E ele entregou para um, entregou para outro, gratuito. Olha, esmola grande e cego desconfia, entregando literatura na empresa, na mão das pessoas ali, quantos estivessem presentes. Chegou a minha vez, eu disse, obrigado, não. O que é isso? Obrigado, não. Muito obrigado, amigo, mas eu não quero. Eu não quero porque eu conheço, é uma heresia e eu não aceito heresia, portanto, eu não recebo. O cara foi embora calado, porque ele é vítima de uma heresia, possivelmente divulgando gratuitamente, ou seja, ele dá aquela porcaria gratuitamente, mas ele está pagando, está fazendo gratuito, ou seja, ele está deixando de receber salário, está deixando de receber diária para divulgar aquela suposta bondade, aquela suposta verdade. E eu não tenho a menor dificuldade em dizer muito obrigado, não. Obrigado, mas eu não recebo porque não presta, porque é uma heresia, se trata de algo falso, perverso, contra a palavra de Deus, contra a sã doutrina, contra mim, contra a minha vida, contra a minha eternidade. Tchau. Então, para fazer isto, tem que ser ou muito seguro por conhecer, ou então muito idiota. Julguem-me. Continuando aqui, meus amados, o segundo tópico aqui da nossa... Aliás, eu não concluí o primeiro tópico, ele diz assim, outro sim, a purificação do pecado por meio do arrependimento é uma condição que precede o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não está sendo mais pregado como era, mas nas nossas igrejas, nas igrejas pentecostais, notadamente na Assembleia de Deus, o crente, a pessoa aceitava Cristo e já era instruído a ir para a oração e pedir o batismo no Espírito Santo para se fortalecer e esperar Jesus. Era feito assim. Eu me converti em 69, fui batizado no Espírito Santo em 75, fui batizado nas águas em 70 e batizado com o Espírito Santo em 75. O resultado é que hoje nós não temos tanto empenho, é todo mundo corrido, tudo corrido, o pastor correndo. O pastor antigamente andava a pé, e eu acho que parava mais. Já que veio a pé, tem um culto mais demorado para poder dar tempo de descansar, para voltar a pé. Agora é tudo de carro de luxo, é um luxo danado e danoso, e o resultado é que chega atrasado e sai avoado. E não buscam a Deus, não estão ensinando a buscar a Deus, mas é necessário buscar, e aqui a conclusão do primeiro tópico é que a purificação do pecado é um meio, por meio do arrependimento, é uma condição que precede, é uma condição que antecede a busca e, obviamente, receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 2, 37 a 39. O segundo tópico agora. A fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. A fé natural é a conceituação intelectual de certas verdades acerca de Deus. Deus é real, Deus existe, Deus criou todas as coisas. Aí tem as organizações extraordinárias, aí os cultos privados, organizações, digamos, humanas de grande valor,
Deus é o grande arquiteto do universo, porque é impossível fazer isto sem um arquiteto e tal. Tudo isso é muito interessante, mas é uma fé natural. Fé natural. Deus criou. O mar é impossível ter surgido do nada. É impossível. Bom, tem um autor, há uma autoria desta arte, desta criação maravilhosa. Mas é fé natural. E ele diz assim, aqui, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho. A citação, Tiago 2,17. Essa fé é vivenciada pelas pessoas que até acreditam em Deus, aceitam que ele fez todas as coisas, concordam que o sol se levanta pela manhã por provisão de Deus, todavia não dão um passo decisivo para a salvação. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Para mim, não. Então, eu nasci nesta eu vou morrer e tal. Tem 1001 termos, 1001 forma deles dizerem não para Jesus Cristo. No resultado, a Bíblia afirma que até os demônios acreditam assim. Os demônios acreditam, e nós sabemos, a Bíblia afirma, é muito prático. Jesus Cristo, no seu trabalho, andando, pregando, aí chega aquela situação de Gadara. O homem de Gadara, cheio de demônios, aí os demônios de longe param. Jesus, filho de Davi, que temos contigo, vieste nos perturbar antes da hora. Bom, era antes da hora, vírgula. Jesus estava no templo de Deus. Satanás, os demônios, achavam que Jesus era inoportuno, estava ali para perturbar. E Jesus, qual é o teu nome? Ah, uma legião, somos um grupo, somos vários. Aí usam um termo do exército romano, uma legião para os romanos, lá eram 6.000 soldados. Nós somos muitos, somos uma legião. E Jesus, então sai. E eles saíram. Foi o maior espanto para Gadara, para os seus habitantes, é porque aquele homem que era tido como louco, que não tinha corda que o prendesse, que não se alimentava, que não morava mais no seu lar, que não se vestia, que causava um espanto, terror nas pessoas, e ele mesmo se feria, ele mesmo se expunha ao perigo, até por estar sem discernimento. Agora, quando chegaram lá, o homem estava banhado, vestido, sentado aos pés de Jesus, porque estava liberto. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. E aqueles demônios reconheceram Jesus. Aqueles demônios tinham mais dignidade do que o Caifás, do que o Herodes, do que o Pilatos, do que os fariseus. Reconheceram o senhorio de Jesus Cristo. Então, a Bíblia afirma que os demônios têm essa fé, eles acreditam nisto. O que significa que ter uma fé apenas teórica não representa muita coisa. As pessoas podem estar até cientes da vida eterna, mas ainda assim não aceitar o sacrifício vicário de Jesus Cristo para proporcionar a salvação, que lhes proporcionaria a salvação. Portanto, é uma necessidade ouvir, aprender, receber o benefício que nosso Senhor Jesus Cristo propôs quando deu a sua vida, quando pôs a sua vida como expiação por nós. O segundo item aqui do segundo tópico é a fé salvífica, a fé que vale para a salvação. É uma atitude do intelecto e do coração para com Deus. É interessante o conceito, a conceituação do autor, é que, na verdade, não existe como eu me tornar um bom discípulo, um bom cristão, um seguidor de Jesus Cristo, sem conhecê-lo. É necessário conhecer. Então, aquela fé ilusória, aquela fé de multidão, a fé de romaria, a fé de devoção, isso não vale para a salvação. Não vale. Porque é algo que não tem
um valor pessoal. Não existe uma resposta pessoal. Não há uma identificação com Jesus. Agora, aqui, você consciente, você sabe, entre a humanidade, entre os homens e mulheres deste mundo, quem poderia ser superior a Jesus Cristo? A resposta é ninguém. Então, eu prefiro Jesus do que o maior dos profetas. Eu prefiro Jesus do que o mais ativo dos discípulos, dos apóstolos. Eu prefiro Jesus, eu preciso de Jesus. Jesus vale. Jesus socorre. Jesus ampara. Jesus resolve. E os outros não. Então é isto que você precisa, é isto que nós precisamos. Uma fé com a atitude do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem abandona a vida de pecados para confiar exclusivamente na obra salvadora de Jesus Cristo na cruz. O carcereiro em Filipos, primeiro, na condição de carcereiro, teve que fazer a sua parte no justiçamento indigno a Paulo e Silas. Aprisionou os dois homens, açoitou os dois homens, jogou no cárcere, mas aqueles presos agiram diferente. Eles sabiam, nós não matamos, nós não roubamos, nós não praguejamos, nós não fizemos mal a ninguém. Então começaram a cantar. E houve aquele milagre, o cárcere estremeceu, as portas se abriram, o carcereiro quis se matar, e eles disseram, não faça isto, estamos aqui, não saiu ninguém. E o carcereiro, o que eu faço para herdar a vida eterna? Porque a vida eterna, meus amados irmãos, é a preocupação de todo ser humano, até quem não diz, principalmente se o sujeito estiver com alguma ameaça de morte. Enquanto está tudo bem, tudo às mil maravilhas, de churrascaria, de bar, de passeios, férias e shopping, tá muito bem. Mas quando vem um diagnóstico, meu amigo, você está com câncer, você está arruinado, você está com um problema gravíssimo. Aí o sujeito já perde até o rebolado de passear. E vem o problema da eternidade. Então, em Jesus Cristo, nós temos a solução com o problema da eternidade. Aqui, a fé salvífica é a resposta que foi dada àquele homem. O que eu faço? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, esta é a fé que salva. É Jesus, somente Jesus, só Ele. Logo, a fé salvífica não consiste somente em crer em algumas coisas ou confiar em algumas coisas, mas em confiar em Jesus. A fé salvífica não é se identificar com a religião. Nosso povo brasileiro, orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser idólatra, orgulho de ser corrupto, orgulhos. Nós temos orgulhos dos mais indignos. Imagina o orgulho dos malufistas. Eu sou malufista. E agora, dos outros. Imagina. Então, o orgulho de ser a maior nação cristã do mundo. Ou maior nação católica do mundo. E daí? E a fé? E onde fica a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo? Se segue uma religião fundamentada na mentira. Se segue uma religião fundamentada na suposta aparição de um santo, de uma santa, disso, tudo aquilo, se segue um padrão indigno de confiança, isso não vale. Agora, quando segue a Cristo, quando tem a fé salvífica, então olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Esta fé, ela consiste em confiar na pessoa de Cristo. João 3,18.
João 3,16 a 18. Ali, absolutamente claro, não tem saída, ou Cristo ou condenação. Não tem saída. A fé salvífica é um dom de Deus, Efésios 2:8, cujo autor é Cristo, Hebreus 12:2, e que se origina em ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, Romanos 10:17. Esse texto de Romanos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então há uma cadeia, há uma dependência. Eu preciso crer, mas é necessário que alguém fale. A fé vem pelo ouvir. Alguém precisa falar, mas é necessário que alguém envie, dê suporte, dê sustentação. Portanto, é uma bênção ser despertado pela fé, crer, receber a graça do Senhor. Embora um dom de Deus, a fé precisa ser exercida pelo crente para confirmar sua salvação. Embora a salvação seja gratuita, mas é necessário a minha ciência, eu dou ciência, eu creio, eu recebo, eu aceito, eu me aproprio da bênção de Deus, aquilo que o Senhor repartiu com cada um pela fé. O item 3 desse segundo tópico, meus amados, os benefícios da fé. Benefícios. Nós não vivemos sem benefícios. Todas as pessoas têm, de alguma forma, algum interesse. E é necessário e muito justo a gente avaliar os benefícios da fé. O apóstolo Pedro perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E o que vai acontecer conosco? E Jesus disse que não tem ninguém que tenha feito isto que não receba 100 vezes mais aqui e na consumação a vida eterna. Então, meus amados, nós temos benefícios a contabilizar, nós temos bens a contar, nós temos bens a considerar, os benefícios da fé. A salvação é pela graça, mas a fé é um elemento indispensável. Eu preciso crer, não é, Jesus Cristo morreu por nós, e eu vou ficar indiferente com Jesus? Não vai ter efeito para mim o seu sacrifício vicário. O sacrifício vicário só tem efeito para quem quer. Na nossa leitura em classe, os ouvintes do apóstolo Pedro, primeira reação deles: esses homens estão embriagados, está todo mundo aí embriagado, estão cheios de mosto, porque aconteceu o milagre de Pentecostes. E eles ficaram encantados ou apavorados, porque conheciam Pedro, de Cafarnaum, morando lá em Betsaida, o Tiago e o João também, ou seja, todos galileus, todos da Galileia, nenhum tinha passado pela escola do Gamaliel, nenhum tinha passado pelo curso dos rabinos, nenhum daqueles homens. E agora eles, além de falar com desenvoltura a palavra do Senhor, ainda naquele evento do Pentecoste, naquele episódio glorioso, eles estavam falando a língua dos elamitas, a língua dos gregos, dos capadócios, a língua dos líbios, a língua dos sirênios. E estavam... O que aconteceu? O que é isso dizer? O que significa isto? Aí a reação de alguém facilita logo. Cana, cachaça, então, cheio de mosto. Aí Pedro diz: não, senhor, isso aqui é o cumprimento da palavra, que está escrito. Aí Pedro, e eles se convenceram. Se convenceram. E o que faremos? Então, arrependei-vos.
Arrependei-vos e cada um de vós. O arrependimento é pessoal. Pessoal. Arrependei-vos e cada um de vós, receba o perdão dos pecados. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, é muito importante para nós aprender na palavra de Deus. Para obtê-la, ou melhor, a salvação é a porta da graça, mas a fé é o elemento indispensável para obtê-la. É a porta de entrada das bênçãos oriundas da salvação. Aí ele menciona aqui a justificação, a regeneração, a adoção, a reconciliação com Deus, o perdão, a santificação, a glorificação, a vida eterna. É praticamente impossível colocar isso numa ordem perfeita. Eu acho que aqui esteja meio em desordem, mas são benefícios que acompanham a salvação e quanto à ordem deixa com Deus. Porque seria difícil. Aqui, justificação. Primeiro, o que é justificação? Justificação é Deus olhar para você e para mim e pela nossa fé, pela nossa atitude de fé, Ele, Deus, olhando para nós, vê em nós o ato de Jesus Cristo ser justo. Então, nós somos justificados pela fé no justo, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é maravilhoso e não é feito pelo homem, é feito por Deus mediante a nossa fé nele. Além dos benefícios inerentes à salvação, a fé ainda abre as portas para a cura. Para a cura. As pessoas recebem, os servos de Deus, alguns recebem o dom de curar. O dom para repreender as enfermidades. As enfermidades, elas têm origens diferentes. Existe a enfermidade de natureza física, aquele definhamento, a pessoa que era fraca, se expôs a coisas perigosas, exerceu uma profissão perigosa, ou não se protegeu em determinados ofícios, pessoas que se expõem a grandes barulhos ficam surdas, pessoas que se expõem a muitas radiações podem ficar cancerosas, ter leucemia. Portanto, existe uma necessidade de proteção. Sim. Agora, tem enfermidades que é de natureza demoníacas. E quando o crente como instrumento de Deus, é consagrado e usado por Deus para esta finalidade, ele repreende pelo poder de Deus na sua vida, tanto as enfermidades de natureza física. Eu me expus demais à radiação, adquiri uma enfermidade, fiquei com uma dificuldade física por causa daquilo. Aí vem um crente cheio da graça e repreende aquilo. Não é uma coisa demoníaca, mas existe outros que sofrem opressão, perturbação demoníaca, mas um crente consagrado expulsa da mesma forma. Outro dia eu recebi uma visita na igreja e pessoas acostumadas a frequentar várias igrejas. Qual é o dia de libertação aqui? Eu digo, todo dia, hoje. Todo dia é dia de libertação aqui. Um espanto. Nós não temos. Hoje, a Assembleia de Deus está sendo invadida, existe aí obreiros fabricados, eu não sei onde, nem como, nem por quem, mas já tem culto de libertação, culto da vitória, culto da glória, culto da enrolada, culto da enrolação, culto não sei de quê. Nós só temos culto de louvor e adoração, e nesses cultos de louvor e adoração, Deus faz a obra. O Senhor salva, liberta, batiza no Espírito Santo, faz a obra. Então, meus amados, é necessário aprender com Deus na sua santa palavra. O batismo no Espírito Santo faz parte aqui, a cura das enfermidades,
parece errado dizer cura das enfermidades. É a cura das pessoas. É o poder para repreender as enfermidades, para expulsar enfermidades de natureza física, de natureza demoníaca. Agora, nós temos, meus amados, ainda o batismo no Espírito Santo, a vitória sobre o mundo, contra o mundo. É terrível, a gente não pode escapar, porque o mundo invade a nossa casa, o mundo invade a nossa igreja. A igreja está invadida, as pessoas, o cara vai ali, quando volta, traz uma coisa mundana. E tudo que é novo é atrativo, é atraente, é legal, parece legal. É meio complicado. Então, quando se tem a graça, quando se ensina, quando se busca, nós teremos vitória sobre o mundo, sobre aquele poder atrativo que o mundo exerce. Também contra a carne, aquela tentação que está sempre presente. Tem pessoas que é tentado espírito de inveja, tem pessoas que é tentado espírito de adultério, tem pessoas que é tentado espírito de vingança. Eu lambo uma rapadura até virar bombom para esperar dar um troco a alguém. Isso é falta de graça, é falta de Deus. Quem recebeu a graça, a conversão, o arrependimento, o novo nascimento, não se vinga de ninguém. E aprendemos com Cristo. Também nós temos outro grande benefício, que é enfrentar o diabo. Enfrentar o diabo, repreender Satanás, expulsar, ter autoridade. Autoridade. Autoridade do Senhor. Homem não tem isto. Os meus dotes pessoais, a minha moral com Deus, não tem, ninguém tem isto. É graça, é graça. Eu estou assim com Deus. Não, é graça. Ou tem graça ou não faz. É com a graça, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Paciência para suportar as provações, as dificuldades, a proteção contra os dardos inflamados do maligno. Tem coisa, às vezes o diabo tenta diretamente, e outras vezes é uma coisa tão dissimulada, às vezes Satanás perturba através da própria membresia da igreja, às vezes Satanás perturba dentro do próprio ministério, às vezes, olha, irmãos, precisamos discernimento e graça para entender o porquê e os benefícios da nossa salvação. O terceiro item, ou melhor, o terceiro tópico, é arrependimento, condição para a salvação. Jesus afirmou que para fazer parte do reino dos céus é necessário arrependimento. Jesus foi batizado no Jordão. Aí foi para o deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto e ficou um período de profunda comunhão com Deus, 40 dias de jejum com Deus. Os homens das quarentenas, Moisés, 40 dias, o Elias, 40 dias, e Jesus, 40 dias. Quando Jesus termina os 40 dias, aí o diabo chega, o oportunista chega, aí diz, está com fome, não é? Então, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus venceu o diabo com aquela maravilhosa expressão, está escrito. Está escrito, nem só de pão vive o homem. Aí o diabo diz, então ele gosta do que está escrito? Então está escrito. Então está escrito que os seus anjos te sustentarão. Sobe aí, pula daí do pináculo. Ninguém sabe, é um mistério. Ninguém sabe se ele de repente fez uma espécie de transformação e Jesus se vê no topo da Torre de Antônia, lá no pináculo do templo, e ele diz, então pula, porque está escrito. E Jesus diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu ali. Acontece
Ainda teve a outra tentação, se me adorar, eu te dou tudo. E Jesus diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O diabo saiu dali como se fosse derrotado. E Jesus sai dali para pregar. Quando Jesus chega na Galiléia, Jesus vai pregar. Mateus 4:17, Jesus está pregando lá. Arrependei-vos, é chegada a vós o reino de Deus, o reino dos céus. Então, arrependimento, o Senhor Jesus ensina. O Zaqueu, publicano, teve um arrependimento tão genuíno que prometeu dar aos pobres metade de seus bens e devolver 4 vezes mais o que houvesse roubado de alguns ou de alguém. Lucas 19. De modo que ele pôde ouvir do Senhor Jesus. Hoje veio salvação a esta casa, porque a salvação é operada mediante o arrependimento, mudança de atitude. A atitude daquele coletor, a atitude daquele fiscal da fazenda romana, agora era devolver o que havia roubado. E como ele era conhecedor da lei de Moisés, o Instituto da Lei dizia que era quadruplicado. A devolução era quadruplicadamente. Então, meus amados, o efeito da palavra, o efeito do arrependimento, de modo que ele pôde ouvir. Hoje veio salvação a esta casa. Lucas 19:9. Assim, o arrependimento é diferente de remorso. Remorso, o sujeito chora, esperneia, não muda nada. O Caim ficou com remorso. Ficou com grande remorso. Mas não se arrependeu. Saiu dali, ele mesmo cunhou o seu título. Era para botar a lapela dele, vagabundo. Lapela? É. Ele disse, olha, hoje tu me lança da tua presença e quem me achar me matará. Aí Deus disse, não, senhor, eu vou jogar em você uma pena de vida. Você vai viver bem muito, para sofrer bem muito, viver bem feliz. E foi isso que aconteceu com Caim. Viveu muito e viveu infeliz, porque quem não se arrepende não é feliz. Ou se arrepende para receber o perdão, a graça salvadora e andar com Cristo, ou é infeliz e quando morrer aumenta a infelicidade, porque vai perecer eternamente. Então, meus amados, a diferença incrível entre arrependimento e remorso. Este é momentâneo e passageiro. O remorso é assim. É momentâneo e passageiro. Enquanto o arrependimento atinge o lugar mais recôndito do coração humano. É lá no íntimo, no profundo, no escondido do nosso ser. O item 2, salvação por meio da fé. Tem que bater na teclazinha aqui, porque é só pela fé. A salvação é pela graça, mediante a fé, Efésios 2:8. Uma condição necessária para se obtê-la, pois sem a fé não se pode crer no sacrifício vicário de Cristo. Assim, o arrependimento produzido pelo convencimento do Espírito Santo e a fé, como dom divino, exercida pela pessoa, operam conjuntamente para a glória de Deus. A salvação é uma resposta de Deus para a minha fé. Eu me convenci pelo Espírito Santo, através da palavra que eu vi, eu me convenci que eu preciso perdão. Aí Deus me perdoa e eu recebo como resposta de Deus a salvação. Ou seja, é aplicado a mim o benefício da cruz. É aplicado a você o benefício da cruz. O benefício daquele sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Jesus, na cruz do Calvário, estava ali representando a humanidade e representando milhões de animais que tinham sido sacrificados ou seriam sacrificados depois dele.
Então, meus amados, é necessário e grandioso o benefício da salvação. Ouvir, responder afirmativamente, aceitar o benefício e receber a graça. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro e último item aqui do nosso terceiro tópico é arrependimento e conversão. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro. O intelecto, Mateus 21, 29. As emoções, Lucas 18 e 13. E a vontade, Lucas 15, 18 e 19. Portanto, a conversão é uma ruptura com as antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. A conversão, ela rompe, ela deixa para trás, deixa cair aquilo que era um valor e faz a gente se pegar às coisas que outrora a gente desprezava. É muito importante na nossa vida, irmãos. Pessoas que outrora não tinha, eu tenho os exemplos dos meus irmãos congregados, irmãos que se chegaram a Cristo através de mim, alguns que não lia as Escrituras, lia como história e tal. Aí se converte ao Senhor Jesus e lê com amor, com alegria. Alguns, pessoas de idade, chegam até a fazer uma espécie de voto. Senhor, se tu manter a minha visão, que eu possa continuar lendo, eu prometo, Senhor, eu não vou ler nunca mais outra coisa, só a sua palavra. A pessoa passou a vida toda lendo outra coisa, nunca encontrou graça, nunca encontrou a palavra, a salvação, o refrigério para a sua alma. Então, se alegra com Jesus. Portanto, a conversão é uma ruptura com essas coisas do passado, com esse valor do passado. Agora, tudo se torna novo, surge uma nova pessoa, nascida de novo, João 3:3, no contato de Jesus com Nicodemos. O Nicodemos não entendia. Mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com ele. Ele era muito consciente a respeito de Deus e suas operações, mas Jesus queria que ele nascesse de novo. Jesus disse, pois deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E o que é isto? Como é que se processa? Bom, é pela fé. É pela fé no Filho de Deus. João 3:3. Isso significa que todas as esferas da vida humana assumem a virtude e a ética do reino de Deus, ensinados por Jesus Cristo. Mateus capítulo 5-7. Esses dois capítulos. No capítulo 5, Jesus coloca ali as bem-aventuranças. No capítulo 6, uma dependência perfeita de Deus. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dependência de Deus. E no capítulo 7, tratar com o próximo. Não julgue, não faça injustiça, não seja cruel, não seja perverso, não seja petulante, todo mundo está errado, só eu estou certo, não se ofereça para tirar um argueiro que tem no olho do próximo, quando você tem uma trave, quando tem aí uma baqueta, ou baqueta, não sei, aquele instrumento de bater bateria. Você tem atravessado no olho, mas vai... Rapaz, tem um ciscozinho aí, eu acho que tem serragem. Pode serragem na sua visão. Bom, é melhor estar na presença de Deus. E o Senhor Jesus, ninguém melhor do que ele para ensinar. E ele ensinou. Mateus capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 5, as bem-aventuranças. No capítulo 6, a dependência de Deus. E no capítulo 7, o respeito pelo ser humano, pelo próximo. E deixar com Deus todo o juízo. Porque isso sim é feito com perfeição pelo Senhor e não por mim nem por você. Meus queridos irmãos, é uma contribuição nossa
para a escola bíblica dominical, nossos professores, nossos alunos, alguns superintendentes. Eu fui superintendente, eu fui aluno, aliás, eu fui aluno, eu fui professor, eu fui superintendente. Eu continuo sendo aluno, professor e superintendente. Vez por outra, o pastor da minha congregação que ele se ausenta e eu fico no lugar dele. Ora, eu faço tudo, e a escola bíblica dominical merece, nós precisamos, e é muito bom encorajar os irmãos. Portanto, esta minha contribuição é para os alunos, os professores e para os superintendentes. Só não encalha melhor para pastor, porque geralmente pastores são ocupados demais para estar na escola bíblica dominical hoje, mas eu sou pastor e eu aprendi com pastores que honravam o Senhor também na escola bíblica dominical. Conclusão. Como nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5,17. Esse é o textuário da vida do crente. Ao crente que experimentou essa conversão, cabe esforçar-se para manter-se afastado do que outrora causou-lhe tanta dor, sendo o motivo de sua perdição. Agora tudo é novo, tudo faz sentido, tudo vale a pena e tudo é para a glória de Deus. O mundo causa dor. A vaidade do mundo causa dor. As enfermidades emocionais, elas machucam mais do que os traumas nos grandes acidentes de trânsito, do que, olha, as enfermidades emocionais, a falta de graça, a falta de perdão, saber que está mal com Deus, prejudica e faz muito mais mal do que os piores traumas de um acidente, do que as piores situações sociais. Que Deus abençoe os meus irmãos, Deus abençoe os nossos alunos e professores. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por esta família maravilhosa que tu me deste, Senhor. Obrigado pelos meus filhos na graça. Ó Deus, obrigado por aqueles que eu tenho ajudado, meu Senhor, na minha história de vida. Obrigado, meu Senhor, pelos que ainda chegarão para serem ajudados. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, amigos e líderes. Amado Senhor, guarda a tua igreja, dá vitória ao teu povo, manifesta a tua glória e a tua graça em cada coração. No santo e bendito nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, na próxima semana voltaremos para contribuir com a nossa escola bíblica dominical. EBD na web faz parte do meu interesse vital. São 48 anos na escola bíblica dominical e me sinto muito necessitado de aprender mais e muito encorajado a ensinar alguma coisa. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês e encha cada coração de graça e o lar de paz. Amém.